Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu havia falado de manhã e eu fiz um vídeo nesses versículos aqui. Eu havia falado para os nossos amigos, nossos inscritos no nosso canal Antônio Coutinho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vocês são 10, todos os inscritos no nosso canal, todos que assistem nossos vídeos. Vocês merecem saber a verdade. Eu não pregaria a palavra de Deus se não fosse para falar o que está escrito de verdade. Tem pessoas que leem a Bíblia e torcem a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita para ser torcida nem mudada. A palavra de Deus é uma palavra revelada pelo Senhor Espírito Santo, foi falada pelo próprio Senhor Deus usando homens de Deus que pregam a palavra. Nós somos aqueles que somos usados para pregar a verdade e não pode ser torcido. Vamos ler Eclesiastes capítulo 9, ali está o capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler e vou explicar esses versículos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já tem parte, e já não tem parte alguma nesse século. Em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Versículo 5 e versículo 6. Vamos esmiuçar o versículo 5. Quando a Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. É claro, todos que estão vivos sabem muito bem que vão morrer, porque está vivo e vai morrer. A Bíblia deixa bem claro que todo homem vai passar pela morte, exceto aqueles que vão serem arrebatados no dia do Senhor. Aí, ao invés de morrerem, eles vão serem transformados do corruptível para o incorruptível. Mas a Bíblia fala que se os vivos sabem que hão de morrer, mas fala também, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vamos esmiuçar. Se os mortos sabem que vão morrer, nós já sabemos que a palavra é direta. A sequência do versículo 5. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou... Tem duas palavras, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Vamos falar de recompensa. Por que eles não têm recompensa, o morto? Você já viu um morto ir lá para receber salário? Você já viu um corpo morto ir lá para jogar bola? Você já viu um corpo morto sentado numa cadeira dando risada juntamente com os que estão vivos? Não, eles não têm mais participação nesta vida. Isso chama recompensa. O morto, corpo morto. O espírito da pessoa e a alma não morrem. Eu quero deixar bem claro que tem pessoas que torcem a palavra de Deus e pregam, que o espírito do homem, o corpo e a alma ficam dormindo. Quem fica dormindo é o corpo, não é o espírito e nem a alma. O espírito é vivo. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não diria: prefiro partir e estar com o Senhor.
como que ele ia partir para estar com o Senhor se ele ia para lá para ficar dormindo? Não, ele ia partir para ficar bem acordado, gozando já do descanso do Senhor, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Agora, isso mostra que eles não têm recompensa porque não vai usufruir a recompensa nossa nessa terra é o quê? É usufruir das coisas que tem nessa terra, alimentar dela, viver bem, ter os nossos bens, ter os nossos carros, nosso dinheiro que compra e vende. A partir do momento que a pessoa morre, ele pode ser milionário, ele pode ter muitas e muitas fazendas, ele pode ter muitas propriedades. Ele morreu, ele não tem mais nada, ele não tem nenhuma recompensa de nada que ele possui. O que ele possuía vai ficar para os herdeiros dele, para aqueles que vão aproveitar daquilo que ele adquiriu. Mas aqui tem uma vírgula, que é a separação de frase. Mas diz assim, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que significa memória entregue ao esquecimento? A memória entregue ao esquecimento significa que a partir do momento que a pessoa morre, ele vai ser levado até num caixão bonito, de ouro, que seja até de prata ou de ouro. Ele vai ser levado até o cemitério. Ele vai ser depositado, não importa se é dentro de um concreto, se é dentro de se é em pé, como alguns são enterrados em cemitério de luxo, que não são enterrados como diz, em nenhuma cova no chão. Pode ser também na cova do chão. Aquela pessoa vai ficar ali. E aqueles familiares e os amigos que levaram aquela pessoa até aquela cova, eles vão embora. Maioria, 99%, vamos falar, 99% daquelas pessoas, se não for 100%, hein? 99% daquelas pessoas que foram no enterro daquele morto, eles nunca mais vão voltar ali naquela cova para ver aquela pessoa, para dar uma olhada ali na cova para ver como é que está, para dar uma limpezinha para ver como é que está. Não vão voltar. Quantas mães que não vão voltar para rever a cova do seu filho? Quantos pais não vão voltar para rever a cova do seu filho ou da sua filha? Então, o que significa? Memória. A palavra memória significa lembrança. Tem pessoas que se guardam lembrança daquela pessoa. Ninguém vai lembrar mais daquela pessoa. Por isso que o cemitério é um local isolado. A memória daquela pessoa ficou entregue ao esquecimento. Todo mundo esqueceu dele. Só que se a pessoa for salvo, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca esquecerá dessa pessoa. Deus não esquece de ninguém, mas o homem esquece. A pessoa esquece, mas Deus não esquece. Se a pessoa for salva no dia do Senhor, no dia do arrebatamento do povo de Deus, aquele túmulo vai abrir, porque o espírito e a alma daquela pessoa que está lá no terceiro céu vai descer juntamente com Jesus e vai arrebatar aquele corpo. Aquele corpo vai ser ressuscitado. O incorruptível vai se transformar na incorruptibilidade. O que é mortal vai transformar na imortalidade. Ali não vai mais existir morte. Aí a pergunta é, onde está a morte, a sua vitória? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então entenda, não é que fica dormindo, ninguém ali fica dormindo para sempre ali, não. Ou que seja, dormindo, aguardando o dia do Senhor dormindo. Fica dormindo o corpo, não o espírito. Essa é a palavra. Então entenda uma coisa, Jesus Cristo tem o poder para salvar, mas a pessoa precisa ter aceitado Jesus como Salvador.
Se você gostou, deixa seu joinha e curte esse vídeo e inscreva no nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo.